Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Air Mode. Air Mode é um recurso da firma Betaflight que permite a gente manter o controle do mini quad mesmo quando a gente está com o acelerador na posição mínima. Tá? Então, nesse vídeo eu vou abordar o que é o Air Mode, como ele funciona e as diferenças em relação ao que a gente chama de idle, que é um termo herdado do L-modelismo e que é a forma como se fazia antes de existir o Air Mode para se produzir manobras, controles, quando o mini quad estava com o acelerador na posição mínima. Ok? Para a gente entender primeiramente o que é o Air Mode, o que é o idle, a gente precisa entender como é que são produzidos os comandos no mini quad. Tá? Diferentemente de um avião que tem leme, profundor e aileron, o mini quad não dispõe de nada disso. Tá? Todos os movimentos no mini quad são controlados através da alteração da rotação dos motores. Aqui dentro da controladora existe um algoritmo que está o tempo todo calculando a velocidade que cada motor tem que girar para manter estabilidade ou realizar uma manobra. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser fazer o mini quad inclinar para o lado esquerdo, que é um comando que a gente chama de roll, eu preciso empurrar a alavanca da direita aqui, o stick da direita para a esquerda, e a controladora vai entender que eu quero girar nesse sentido, vai acelerar, vai calcular o quanto ela tem que acelerar dos motores do lado direito e o quanto ela vai ter que reduzir dos motores do lado esquerdo para produzir o movimento. Ok? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma manobra que a gente chama de pitch forward, que é inclinar o mini quad para frente, que é justamente como ele ganha velocidade para voar para frente, tá? A gente tem que inclinar, a gente tem que empurrar o stick da direita para frente e a controladora vai calcular o quanto ela precisa acelerar os motores de trás e reduzir os motores da frente para produzir esse movimento. E por último, se eu quiser produzir uma manobra de yaw, que é girar no próprio eixo, tá? Eu preciso usar esse stick da esquerda e a controladora vai calcular o quanto ela precisa acelerar os motores de uma diagonal enquanto freia os motores da outra diagonal para produzir a rotação. Se você entendeu esse mecanismo, já sabe que é impossível da gente controlar um mini quad se os motores não estiverem girando. Ou seja, é essencial que eu sempre mantenha os motores girando numa velocidade mínima. Tá? E essa velocidade mínima é justamente o que a gente chama de idle. Idle é como se fosse o ponto morto do mini quad. Tá? No teu ponto morto do seu carro, quando você coloca o carro em ponto morto, o motor continua girando. Só que dependendo se o seu carro for automático ou manual, ele vai andar ou não. Tá? Mas o motor vai continuar girando. Então, no caso do mini quad, o que a gente chama de idle é como se fosse o ponto morto. Tá? E eu vou mostrar para vocês como é que isso é em relação à Betaflight. Tá? Para isso, eu vou plugar o meu mini quad aqui e vou mostrar para vocês aqui no configurador da Betaflight onde é que a gente configura isso. Se eu for aqui na terceira aba, que é a aba de configurações, aqui no canto da direita, eu tenho aqui um parâmetro chamado Motor Idle Throttle Value. Isso aqui depende do protocolo que eu estiver usando. Tá? Se eu estiver usando protocolos digitais, o parâmetro é esse. Se eu estiver usando protocolos analógicos, como Multishot, o parâmetro é o Min Throttle, tá? Que é o Minimum Throttle, que é o valor mínimo que o acelerador assume. Tá? Mas eu vou voltar aqui para o D-Shot 600, que é o parâmetro que eu estou acostumado a usar, que normalmente eu uso. Com o valor de número 4, ele corresponde a uma rotação de motor equivalente a 1040, sendo que o motor ele tem valores proporcionais que variam entre 1000 e 2000. Tá? Para ilustrar isso para vocês, eu vou salvar aqui e vou lá na minha aba de motores para ver como é que isso funciona. Às vezes ele não funciona de primeira, eu preciso reconectar, mas vamos lá. Bom, como eu estou usando o Betaflight versão 3.3.2, eu preciso marcar esse item aqui para poder armar meu mini quad quando ele está conectado na USB. Tá? Eu vou armar o mini quad. A chave que eu uso para armar é essa chave aqui. E vocês reparem aqui, ó, que os motores estão girando aproximadamente 1040, como eu tinha falado. Reparem também, ó, que o loop de controle está atuando o tempo todo. Ou seja, ele está reagindo aos movimentos do mini quad. Tá? E da mesma forma, eu consigo controlar ele mesmo com o acelerador na posição mínima. Olha só. Perceberam? Eu consigo controlar ele mesmo com o acelerador na posição mínima. E melhor, reparem aqui, olha, como é que a velocidade dos motores são modificadas conforme eu tinha falado anteriormente. Ó. Bom,
Então, se eu já consigo controlar o meu mini-quad com um acelerador na posição mínima, problema resolvido, né? Para que eu precisaria de Air Mode? Bom, aí eu preciso fazer a seguinte pergunta. Para que Air Mode? Como é que ele funciona? Para responder essa pergunta, a gente vai voltar lá na aba de configurações e vai mudar uma coisa. Agora eu vou vir aqui, ó, e ao invés de rodar com 40%, eu vou mandar ele rodar com 10%, que é uma velocidade bem inferior à velocidade que eu tinha antes. Tá? Mas antes de voltar para a aba de configurações, antes de voltar para a aba de motores, eu preciso mostrar uma outra coisa para vocês. Na Betaflight, o Air Mode pode ser ativado de duas formas. Você pode deixar ele ativado permanentemente, que é você vir aqui na aba de configurações e marcar essa opção aqui. Dessa forma, sempre quando você armar o mini-quad, o Air Mode vai estar ativado também. Tá? Ou você pode fazer como eu faço, que é botar o Air Mode ativado numa chave. Tá? Dessa forma, eu tenho aqui essa chave, é uma chave de 3 posições. No meio, o meu mini-quad está armado, mas ele está sem Air Mode. E na posição inferior, ele está armado com Air Mode. Tá? Então essas são as duas formas que a gente consegue colocar o Air Mode na Betaflight. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença entre o Idle e o Air Mode. Tá? Para isso a gente vai voltar para a aba de motores. Eu vou marcar aqui novamente. E agora eu vou armar meu mini-quad usando aquele valor de Digital Idle, que é bem inferior ao anterior, e o motor vai girar bem lentamente. Primeiro eu vou armar sem o Air Mode. Repare que o motor está girando bem lento, tá? Bem lentinho, quase parando. Se a gente olhar aqui no gráfico, ó, ele está com um pulso de mais ou menos 1010. Ele está reagindo, ó. Está reagindo da mesma forma e eu consigo controlar, ó. Reparem na resposta lá, tá? Quando eu coloco no valor máximo, ó. Ele vai até 1400 mais ou menos, ó. Repararam? Bom, e qual é a diferença para o Air Mode? Agora eu vou ativar o Air Mode. Perceberam que a resposta que ele tem é bem mais abrupta, bem mais forte do que ele tinha anteriormente? Novamente, sem Air Mode. Com Air Mode. Agora a gente precisa entender por que isso acontece. E para a gente entender por que isso acontece, eu vou pedir para que vocês pensem no seguinte exemplo. Esqueçam que agora eu estou mexendo no yaw. Agora considere que eu estou mexendo só no row, que é nesse comando aqui, para ficar mais fácil de entender, tá? Quando eu dou o comando para a direita, ó, os motores estão girando bem lento, tá? Estão quase parando, ok? Quando eu dou o comando para ele rolar para a esquerda, tá? Que é justamente eu empurrar o stick da direita para a esquerda, suponha que a controladora calculou que ela precisa acelerar esses motores em 20% e reduzir esses motores em 20%. Ou seja, ela precisa acelerar esses motores e desacelerar esses daqui. Ora, esse aqui ela consegue acelerar, porque afinal de contas ela tem todo o range até 2000 para ela acelerar o motor. Mas esses de cá ela não consegue, porque esses motores já estão girando com a velocidade mínima. Então, sem o Air Mode, o que acontece é que a controladora só coloca os 20% do lado de cá, mas os outros menos 20% do lado de cá ela não consegue colocar. Ela consegue acelerar os motores do lado de cá, mas não consegue reduzir a velocidade do lado esquerdo. E no caso do Air Mode, o que ele faz é o seguinte, ao invés dela botar mais 20% aqui e menos 20% aqui, ela despeja 40% aqui, que equivale a você ter o efeito de 20 e menos 20. Perceberam a diferença? Que no caso do Air Mode você consegue ter mais autoridade no seu mini-quad com o acelerador na posição mínima. É justamente aí que reside a diferença entre você usar Idle e usar o Air Mode. Tá? No caso, como eu estou usando aqui, eu consigo armar o meu mini-quad somente com Idle e com Air Mode. Eu posso optar por isso, tá? Porque é a forma como eu uso. Mas para quem se sente confortável em voar sempre com Air Mode, pode deixar ativado permanentemente. Tem algum efeito colateral do Air Mode? Tem. Tá? Para quem não está muito acostumado a pousar, quando a gente pousa com Air Mode, uma reação bastante comum é quando o mini-quad bate no chão, como ele está programado para reagir abruptamente a qualquer comando
mesmo com o acelerador no mínimo, o resultado é que quando ele bate no chão, normalmente ele quica, tá? Por ação do Air Mode. Se você não está com o Air Mode ativado, normalmente a reação é proporcional à velocidade do motor e você consegue pousar mais lentamente, ok? Mas isso é o tipo de coisa que é um hábito que você acaba adquirindo, porque se você se aproximar do chão, basta você cortar o motor que os 4 vão parar ao mesmo tempo e o mini quad vai cair sem problemas. Tá? É uma questão de treino, ok? Então eu espero que tenha esclarecido a diferença entre você ter o Air Mode ligado ou não e ter o idle. Tá? O idle, obviamente, que você pode programar ele tanto na Betaflight quanto no seu rádio. Se você puser uma curva, alguma coisa que envie um sinal acima do valor 1000, os seus motores vão girar mesmo com o acelerador na posição mínima. Ok? Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que para quem está começando agora a pilotar, talvez seja interessante ativar uma opção aqui chamada de Motor Stop, tá? Essa opção aqui, Motor Stop, ela faz com que os motores parem quando o acelerador está no mínimo. Como a pessoa está aprendendo a pilotar, normalmente ela não vai fazer manobra, ela não vai precisar de fazer manobra. Tá? Então, para ela evitar esse susto do mini quad pular quando ele bate no chão, tá? Talvez seja interessante ela usar o Motor Stop. Tá? Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer é que Air Mode é particularmente importante para quem faz voo acrobático, ou seja, para quem voa em freestyle. Porque é bastante comum no freestyle, por exemplo, a gente dar impulso no mini quad para o alto, inverter ele, tá? E enquanto a gente está invertido, a gente usa as manobras de inversão, que são as mais interessantes de serem feitas. Tá? Acontece que quando a gente está na posição invertida, o que a gente precisa fazer é tirar o acelerador, porque o acelerador vai puxar você mais rápido para baixo. Tá? Então a gente tira o acelerador e a gente precisa ter autoridade sobre o mini quad para fazer as manobras que a gente precisa. Por isso o Air Mode acaba sendo importante. Bom, eu espero ter esclarecido sobre esse assunto. Qualquer dúvida, postem aí no campo de perguntas que eu vou tentar esclarecer da melhor forma possível. Bom, nos vemos na próxima. Até mais.